Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares analisaram proposta da deputada Renata Souza, que cria o Programa de Prevenção ao Suicídio. O objetivo é atender e capacitar policiais civis e militares para auxiliar em casos de sofrimento psíquico e suicídios. O projeto deverá seguir a legislação que criou o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho de Agentes de Segurança Pública. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Concretamente, os dados demonstram que hoje esses profissionais se matam muito mais do que morrem em ações policiais. Ou seja, precisamos, para que esses profissionais possam oferecer um serviço de qualidade para a população, que eles estejam com a sua saúde mental protegida. E, afinal de contas, a gente tem uma segurança pública que aposta na lógica do confronto. Isso também abala esses policiais. Sem dúvida nenhuma, vai ser melhor para todo mundo que esse policial esteja aí com a sua saúde mental respaldada pelo próprio Estado. Placas de obras públicas deverão trazer o código de barras dimensional, conhecido como QR Code, para que o cidadão acesse informações oficiais do projeto. A proposta dos deputados André Siciliano e Capitão Nelson quer garantir a divulgação dos valores utilizados, detalhes da execução da obra e qual a justificativa para a intervenção. O projeto foi aprovado. Se houver algum aditivo contratual, ele vai constar ali. E na placa, ela não vai deixar de existir, vai continuar a placa, né? Só que essas informações, quando há um aditivo no contrato, não consta, né? E já no QR Code as empresas vão ser obrigadas a colocar esses aditivos e o porquê dos aditivos, né? Então eu acho que isso aí vai favorecer muito a população e qualquer cidadão, tendo em vista aí o avanço tecnológico, né? Qualquer um, através do seu telefone celular, pode ali fotografar e ter o acesso a todos os dados e informações da obra a ser realizada pelo governo do Estado. Também na pauta a proposta do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Bernardo Rossi, que obriga empresas potencialmente poluidoras a contratarem técnicos ambientais. O profissional deverá desenvolver projetos que garantam a segurança ambiental, ações de prevenção e medidas emergenciais em casos de acidente. O texto aprovado em segunda discussão segue para a sanção do governador. Retornou à pauta o projeto do deputado Marcos Miller, que cria o cartão da pessoa com deficiência. No documento estará comprovada a condição que muitas vezes não é perceptível. O Detran vai ser o órgão responsável pela emissão do documento após a apresentação do laudo médico, do comprovante de residência e de um documento de identificação do usuário. A proposta segue para a sanção do governador. As intervenções que forem realizadas como compensação ambiental deverão ser identificadas com placas onde o impacto foi causado. O projeto do deputado Carlos Caiado determina que a placa informe o número do processo junto ao poder público, a pessoa ou empresa que causou o dano e quem será o responsável pela compensação. A informação também será disponibilizada no site do Instituto Estadual do Ambiente. A proposta segue para a sanção do governador. Aquele empreendimento que foi licenciado pelos órgãos públicos, ele tem as medidas compensatórias a serem colocadas em algum local que aquele licenciamento determinou. Então, mais nada, é transparência e demonstrar que a parte ambiental tem que ser colocada como responsabilidade e que também facilite a fiscalização, porque o maior fiscalizador de tudo não são só os órgãos, é o cidadão. Indústrias que produzem alimentos ou bebidas enlatadas deverão colocar na embalagem informações sobre os cuidados necessários após a abertura do produto. As secretarias de Saúde e Defesa Civil devem determinar que tipo de aviso será incluído na embalagem. O objetivo do deputado Luiz Paulo é informar o consumidor sobre o perigo de reutilizar embalagens para guardar outros alimentos. O projeto aprovado volta para mais uma discussão no plenário. O alimento vendido em lata sempre foi, quando o prazo vencido, foi transmissor de uma doença muito ruim chamada botulismo. Então há que se ter muito cuidado com a validade do que está ali dentro e a qualidade desse produto. Temos que fazer alguma correção, porque todos os produtos, qualquer um que seja,
não são só fabricados no estado do Rio de Janeiro, são fabricados no Brasil inteiro. E não adianta ter uma limitação no Rio se não valer para o Brasil. Analisado ainda o projeto do deputado Bebeto, que obriga funcionários de estabelecimentos públicos e privados a utilizarem crachás para atendimento ao público. Essa identificação deverá ser fornecida pelo empregador sem custos para o funcionário. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Hospitais públicos e privados podem ser obrigados a manter uma brinquedoteca. A ideia é que as crianças tenham espaço para ficar durante o tratamento. A proposta do deputado Gil Viana foi aprovada e retorna para mais uma votação no plenário. O projeto dos ex-deputados Jorge Pisciani e Rafael Pisciani, que determina a instalação de rastreadores por satélites em caminhões, recebeu 5 emendas. O objetivo é aumentar a segurança desses profissionais e combater o roubo de cargas. Já o deputado Valdec Carneiro quer incentivar práticas para o desenvolvimento da agricultura com baixa emissão de carbono. Entre as práticas a serem adotadas estão a recuperação de áreas degradadas, tratamento de resíduos animais com aproveitamento desse material para a geração de energia e composto orgânico, além de alterar o uso do solo para preservação. Serão realizadas ações para capacitar os agricultores e as instituições ligadas ao setor poderão firmar convênios com universidades. O texto recebeu 8 emendas. O projeto propõe incentivar, o projeto propõe garantir assessoramento técnico, o projeto propõe que os órgãos públicos possam colaborar para que os produtores, pequenos produtores, enfim, tenham como preocupação central do seu trabalho essa ideia de ter uma agricultura cada vez mais limpa. E é muito importante no momento em que o Brasil, por incrível que pareça, por parte do Ministério da Agricultura, parece incentivar os agrotóxicos, né? É a contramão de tudo. Descontos que forem anunciados deverão estar descritos de forma clara nos cupons fiscais das lojas. A proposta do deputado André Siciliano obriga os comerciantes a informarem também sobre gratuidades condicionadas à compra de outro produto, para que o consumidor tenha acesso ao valor real pago por cada item. O texto foi aprovado em primeira discussão. Policiais civis que ganharem medalha de mérito policial ou de mérito especial vão ganhar pontos para promoção de carreira. A proposta da deputada Marta Rocha determina que a pontuação seja incluída automaticamente no registro do agente. O projeto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. O que nós fizemos aqui tão somente foi solicitar que essas medalhas sejam inseridas no Diário Oficial, publicadas no Diário Oficial e, a partir de então, anotadas na folha de assentamento para que, no momento da promoção, elas possam contar pontos para a promoção. Então, se um policial tem um reconhecimento do mérito policial, esse policial deve ser aplaudido, homenageado, mas também deve haver medidas administrativas que garantam que haja efetivação e contribuição para a promoção da carreira do servidor. Aprovado o requerimento do deputado Bagueira, que pede a criação de comissão especial para acompanhar a transferência da administração do Sambódromo da Prefeitura do Rio para o governo do Estado. A importância dela, ela começa nesse momento, se fica no Estado ou se fica no município, e em seguida os movimentos que essa comissão pode fazer. Ali nós podemos fazer uma série de oficinas direcionadas às escolas, pode-se criar profissão, mão de obra, turismo, negócio. Então o carnaval ele tem um campo amplo, né, que não fica exclusivamente na cultura, mas que fica na educação, que fica no turismo, que fica no lazer. E é isso que nós estamos querendo, a proposta dessa comissão, é que possamos criar as pautas de discussão e avançá-las no crescimento do carnaval do Estado do Rio de Janeiro, que é para o Brasil e para o mundo. Também foi aprovada a prorrogação da CPI que investiga problemas da distribuição de gás no Estado. Pessoas com deficiência física, intelectual, visual ou autismo deverão comprovar a condição para terem isenção de IPVA com a carteira de identidade especial emitida pelo Detran. Atualmente, a pessoa precisa apresentar laudos médicos para receber o benefício. A proposta do deputado Marcelo do Celdino foi aprovada e retorna para mais uma votação no plenário. Nós sabemos que as pessoas que têm deficiência, que têm algum tipo de problema, têm um gasto absurdo. Então precisamos fazer com que melhore a vida e que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. E antigamente tinha que requerer,
pagar para poder requerer, e esse nosso projeto exatamente isenta automaticamente as pessoas que comprarem, estiver dentro desse quadro, para poder comprar o seu carro e não ter que pagar IPVA. O deputado Elbert Rezende quer garantir que nos editais de compra para equipamentos médicos estejam incluídos os serviços de instalação, manutenção prévia e corretiva. A ideia é que a população não sofra com a falta de atendimento por quebra desses aparelhos. A proposta foi aprovada e volta para mais uma discussão no plenário. No expediente final, o deputado Luiz Paulo falou sobre os impactos negativos para o estado do Rio, caso o STF decida favoravelmente a lei que alterou a forma de partilha dos royalties de petróleo. Essa decisão do Supremo, né, é muito importante e realmente a liminar da ministra Carmen Lúcia, ela é corretíssima, porque esses artigos que dividem esses recursos com todos os estados e municípios da federação são artigos inconstitucionais. Não gera nenhum benefício para 5 mil municípios e 27 estados, mas gera um prejuízo brutal para o governo do estado, para o estado do Rio de Janeiro e para em torno dos 16 municípios que são beneficiários da produção de petróleo e gás. Então essa é uma decisão que nós temos que nos irmanar e lutar pelo nosso direito constitucional. A deputada Mônica Francisco lamentou o processo de naturalização de mortes no estado. Pois é, a gente não consegue entender como uma política pode ser exitosa quando você tem a morte de 6 crianças de forma extremamente violenta, com tiro de fuzil. Como uma política pode ser tida como exitosa no campo da segurança pública quando você tem 6 meses de atuação de um novo governo? Quando a gente naturaliza a morte de crianças, como foi dito, um caso isolado, a gente não pode ter um caso isolado com 5 mortes de crianças. Então, essa minha fala vai no sentido de não deixar que o nosso olhar seja naturalizado, talvez por índices de melhora num campo ou no outro, mas nada pode ser exitoso quando vidas, ainda mais vidas de crianças, são descartadas. O deputado Valdec Carneiro criticou a distribuição do Conselho Consultivo da região metropolitana pelo governador Wilson Witzel. Em relação ao Conselho de Educação, nós apresentamos um decreto legislativo para revogar o decreto do governador que extinguiu ao arrepio da lei o mandato do conselheiro. Estamos cobrando aqui do parlamento que lute para que seja observada a lei complementar 184/2018, que fixa as diretrizes de governança da região metropolitana e impede que o governador se arvore de proprietário, de dono desta região do estado. Por isso é um ato que vai ficando característico desse governo, que demonstra profundo desapreço pelas formas participativas de gestão, pelo diálogo com a sociedade civil, que tem se traduzido por todas essas atitudes claramente déspotas e autoritárias. O deputado Rodrigo Amorim explicou o parecer da Comissão de Orçamento pela rejeição das contas do governo em 2018. Na realidade, eu me pautei num relatório prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e aqui o meu elogio ao Tribunal de Contas, que está também no momento de retificação institucional e que procedeu um relatório de 970 páginas, absolutamente técnico, e que aponta 14 irregularidades, dentre as quais a realização de despesas por parte da gestão anterior, sem nenhum registro contábil, sem instrumento jurídico, tampouco sem empenho, sem prévio empenho. Nós tivemos ali apontado também um calote de 42 milhões de reais aos municípios fluminenses. A gente sabe que não dá para avaliar contas sem avaliar o cenário anterior, mas é importante que tenhamos, ainda que não se realize em curto espaço de tempo, mas é importante um planejamento para que, ainda que em longo prazo, possamos tirar o Rio de Janeiro da crise. E o governo anterior sequer apresentou qualquer planejamento, o que demonstra omissão e irresponsabilidade de gestão temerária.